Estamos falando da Grande Depressão. Falamos dos anos felizes, o tempo de grande prosperidade econômica para boa parte da população estadunidense. Nesse tempo, durante a década de 1920, que foi chamada de anos felizes, os Estados Unidos investiram pesado, investiram alto na sua própria economia. Altos investimentos em pesquisa científica, uso de novas fontes de energia e produção em larga escala, porque os Estados Unidos haviam tornado, de longe, disparado, a maior economia do mundo. E investindo altos em pesquisa científica, usando novas fontes de energia, fazendo produção em larga escala, e isso explica o excelente desempenho industrial estadunidense durante toda essa década, durante esse período do pós-Primeira Guerra Mundial, os anos 1920, que ficam conhecidos como os anos felizes. Essa prosperidade crescente da economia americana gerou uma confiança de que essa prosperidade duraria para sempre, de que o céu é o limite. Ninguém ali ficava duvidando do crescimento acelerado da economia americana. Soma-se a isso a propaganda que chegava aos lares das famílias americanas pela via do rádio, o grande meio de comunicação de massa da época, em que evidentemente não havia televisão popularizada ainda. E isso, a confiança numa prosperidade crescente, mais a propaganda que chega aos lares pelos rádios, levam as pessoas nos Estados Unidos a consumirem cada vez mais. Os meios de comunicação de massa da época, que era o rádio e o cinema, incentivavam as pessoas a consumir. Diziam que, ao consumir, a cidadã americana, estavam ajudando o país a continuar crescendo, ou seja, faziam campanha de consumismo, propaganda de consumismo. As pessoas eram incentivadas a consumir, sendo levadas a crer que isso ajudaria o país deles, os Estados Unidos, a continuar em seu crescimento. Então, o ideal imaginário, produzido pelos meios de comunicação de massa da época, pelo rádio e pelo cinema, levavam ao ideal de que a família ideal, a pessoa ideal, era aquela que possuía o último modelo de carro, uma geladeira, um fogão, um rádio, um aspirador de pó, enfim, as modernidades da época. Isso, possuir e possuir. Possuir o último modelo de carro, possuir uma geladeira, possuir um fogão, enfim, tudo isso passa a ser o ideal das famílias estadunidenses. Possuir sempre e cada vez mais passa a ser parte integrante do estilo de vida americano, do famoso estilo de vida americano. Na década de 1920, é criada nos Estados Unidos a primeira estação de rádio dos Estados Unidos da América. Evidentemente, essa crença na prosperidade eterna, essa crença americana da sociedade de consumo, de que o país cresceria e nunca chegaria ao fim, essa prosperidade, esse otimismo que geraram os chamados anos felizes, é evidente que isso era, para qualquer pessoa que pudesse analisar, era uma fantasia que cobraria seu preço. E isso se revelou, se manifestou claramente quando acontecerá a Grande Depressão. Nos anos de 1920,
o crescimento acelerado da economia, da maior economia do planeta, o crescimento industrial americano, isso foi acompanhado de uma febre de investimentos na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o local onde são negociados determinados papéis de empresas ou então do governo. Quando os papéis são do governo, nós chamamos esses papéis de títulos. Quando esses papéis são de empresas particulares, nós chamamos esses papéis de ações. Então, a Bolsa de Valores era o local onde eram comerciados os títulos e as ações das empresas. O que aconteceu foi o seguinte: as pessoas nos Estados Unidos da América passaram a comprar ações. Seu investimento era em ações. Não se pensava mais em guardar dinheiro em caderneta de poupança, por exemplo, em guardar debaixo do colchão. A febre foi de investir em ações. As pessoas compravam ações, esperavam algumas semanas e então vendiam as ações com grande lucro. Por exemplo, quem aplicou $100 em março de 1928 em ações da General Electric, uma empresa de eletrodomésticos, em setembro de 1929, em setembro do ano seguinte, vendeu essas mesmas ações por $300. Ou seja, teve um investimento, um lucro elevado sem precisar mover um dedo, somente investindo. Então, por essa razão, os Estados Unidos investiam, o povo americano decidiu investir, estava levado a investir em ações de empresas.